Agora a pressão tá nesse daí, João. Tá no Paulo Souza, né? Acho que, assim, ele merece essa cobrança por tudo que ele vem fazendo ao longo dessa temporada dele. Ele também oscila muito, muda muito, característica de jogo, tática de jogo, formação de time. Mas eu vou te falar, eu não achei ruim a escalação dele, não. Muita gente pode ter falado assim, eu queria ver o Pedro com o Gabigol na frente. O Pedro teve a sua oportunidade, não jogou bem, perdeu um pênalti. Muita gente cobra do Paulo Souza, concordo, tem que cobrar do Paulo Souza. Mas não foi ele que estava dentro do campo e perdeu o pênalti. Não foi ele que deu um passe ridículo que ofereceu pro Fortaleza fazer ali o primeiro gol. Então, assim, os jogadores também têm que ser cobrados. E ele está tentando. E nessas tentativas, eu acho que ele escala um time, um Vitinho, que agora com mais ritmo, porque jogou um pouco, né? Entrou em alguns jogos. Na posição do Arrascaeta, que é a carência, um Vitinho mais livre ali para criar, uma dupla de volante mais leve, que infelizmente o João Gomes caiu de produção, eu que defendo tanto. Hoje eu acho que Thiago Maia e Andrés é uma boa escalação, né? E aí você vê um Everton Ribeiro e um Lázaro, que para substituir o Bruno Henrique é o cara mais adequado, o da velocidade, o do drible, já que o Marinho teve as suas chances e não rendeu. Então, assim, eu acho que é uma boa escalação para esse jogo. Imagens ao vivo, vimos ali agora há pouco o Hugo Souza aquecendo, Diego Alves no banco. Vai ficar ali no banco aquecendo aí, de calção Alves, azul, hein? Diego Alves, ali, de calção azul. Tá ali, exatamente, vai ficar no banco hoje. E aí, presidente Mauro Naves? Não, peraí, mas no Maracanã ele aqueceu também, né? Depois ele saiu da lista, né? Depois saiu da lista. Acho que não vai fazer isso hoje, Não, né? hoje não, ele tá no banco. Hoje tá no banco, o Paulo tá no Souza banco. não vai fazer isso. Hoje o Matheus Cunha fica na tribuna. E só confirmando, o Zinho tem razão, o Barbieri começou em setembro de 2020. Dia 2 de setembro. E 2 meses depois, praticamente, é que chegou o Abel. Então é uma diferença só de 2 meses. É o técnico mais longevo aí na primeira divisão do futebol. Mas acho que ele, assim, lá a reunião já deve ter acontecido no Bragantino. É um outro tipo de empresa, outro tipo de maneira de tocar o futebol. Se ele tivesse que cair, eu acho que isso já teria sido definido. O Zinho tocou no ponto aí de repente, o Fortaleza está jogando melhor ou mais agradável de ver do que o Corinthians, e acho que isso é verdade. E acho que isso vale para o Bragantino também, que vem nessa fase assim, ladeira abaixo. Pô, mas às vezes ele joga um tempo muito bom. É que assim, quem esteve muito inspirado o ano passado, quando eles perderam o Claudinho, aí o Arthur falou, tudo bem, agora é comigo. E o ano passado ele resolveu, porque perdeu o Arthur voltou da contusão, ainda não voltou. Não voltou a ser, entendeu? Ele e Ítalo ali podiam ter jogado, se tivessem jogado um pouco mais, assim. Mas você pega o jogo com o Internacional, se você assistir 5 minutos dos melhores momentos, você só vai ver 2 lances do Inter, que são os 2 gols do final. Exatamente, eu vi o jogo. Você viu o jogo? Foi isso. O restante é o Bragantino martelando, é trave, é goleiro, lá, o Daniel salvando, não sei o quê, mas assim, é fase. Então, eu acho que, vou usar uma expressão do Pascoal. Qual é? É osso pros dois. É osso pro Flamengo também, Pascoal. É osso. É osso. Jogo osso. Porque falar, o Bragantino não ganha X jogos. Um dos poucos que recentemente esteve aí e ganhou do Bragantino. Porque lá dentro, o Inter venceu há pouco tempo, na última rodada. Renato Augusto se atirando na bola. E o Inter venceu na última rodada. Agora, normalmente, quem vai lá... Muito difícil. É que ele entrou numa fase assim... realmente negativa, mas não está jogando horrorosamente. Está jogando melhor que o Flamengo? É mais agradável. É melhor ver o Bragantino. Se você levar em consideração o último jogo, só vamos estabelecer um paralelo do último jogo. Sim. Os dois perderam. Isso. Sim. Perderam. O futebol do Bragantino foi melhor do que o futebol do Flamengo. Sem dúvida, concordo. O time jogou melhor do que o Flamengo jogou contra o Fortaleza. Aliás, o Fortaleza ganhou o jogo de maneira digna. Como o Internacional teve 2 contra-ataques e matou o jogo nos 2 contra-ataques. Resolveu a parada. 2 jogadores que o Mano tinha colocado no segundo tempo e funcionou. Resolveu a parada. Mérito pro Internacional. Hoje é o dia do Bragantino se salvar e é o dia do Flamengo buscar... O Mauro falou uma coisa que me deixou... Do Flamengo se salvar também. Rapaz, eu estava aqui pensando...
vou falar pra você. Você sabe que o conselheiro Miranda... Mandou mensagem? Mandou uma mensagem pra mim, ele falou assim... E ali os jogadores do Flamengo entrando em campo ao vivo, hein? Lá. Aqui no ESPN-FC. Tá aí o time do Flamengo aquecendo lá no gramado, em Bragança. Aí o Vitinho chegando ali. Vitinho vai pro jogo. Thiago Maia também, ó. O João... Sim, o que o conselheiro falou pra você? Falou pra mim assim, Pascoal, sabe qual é a diferença desse Flamengo para aquele Flamengo antigamente? Sim. Eu falei, não, o conselheiro Miranda falou, hoje tem dinheiro. Esse conselheiro Miranda, ele sabe das coisas, hein, rapaz? A diferença daquele Flamengo para esse é que hoje tem dinheiro. Tem um centro de treinamento espetacular e tem dinheiro. Porque o Flamengo continua sendo o Flamengo. Essa turbulência, esse caldeirão, essas coisas que acontecem com o Flamengo. E agora quem volta hoje ao time, Gabi, volta hoje ao time. Aí é interessante. Na hora do pênalti. Sabe por quê? Não, nem na hora do pênalti. Você é um cara que, para você, pro seu time, o senhor que é torcedor, se o Gabriel joga no seu time, ele te entrega 30 gols por temporada. No mínimo 30. É verdade. Então, esse é um baita jogador. O cara que faz 30 gols por temporada, ele tem que ser respeitado. Ele perde 60, mas entrega 30, você tem razão. E provavelmente... Tem que vir a raquetada junto. É verdade, o Gabriel. Não tem só, não é só você dar um afago, tem que vir na raquetada. Pascoal, isso é um fato. Esse o aí, Gabigol, esse aí não jogou mal na última só um partida, minuto, Mauro. não. O Gabigol, ele é um grande artilheiro. Ele tem 9 artilharias e competições importantes na carreira. Isso é um negócio extraordinário. Mas ele costuma perder também muitos gols. Era para ele ter muito mais gols. Agora é uma volta realmente muito importante. Mas ele não perde Flamengo, tanto quanto agora, pênalti o Rony ele não Bike. perde, hein? O Rony Bike perde mais que ele. Perde mais que ele. E pênalti ele não perde. Mas diga aí, Mauro. Não, que apareceu ali um close do Everton Ribeiro, que eu acho que ele se salvou na derrota contra o Fortaleza. Não, ele fez não o gol, apenas, né? Não apenas por isso, não. Ele não errou tão tecnicamente, como o Paulo Souza reclamou de todo mundo. Eu acho que ele teve uma participação importante e agora vai estar do lado do Gabigol, que provavelmente vai ser marcado, eu acho que o Eduardo já deu a escalação, E aí pelo tem o Léo Ortiz, que voltou hoje. Voltou hoje da seleção. Acabou de chegar hoje do Japão, não jogou lá, então... E pelo Natan, né, que foi companheiro dele no Flamengo. É cria da base do Flamengo, chegou a jogar no profissional. E nós vimos ali o Ítalo, né, que também é um cara, falamos do Gabigol, que é artilheiro, tem o Ítalo do outro lado também, que é um cara que Ítalo crava, e faz Arthur, gols, né? aqui assim, são dois caras que preocupam velocidade do qualquer Elinho, defesa né? e tudo. O Elinho vai pelo lado... Eu quero fazer uma pergunta para os três aqui, né? A situação do Paulo Souza, como a do Maurício Barbieri, é muito difícil, mas a do Paulo Souza ela é mais delicada em se tratando de Flamengo, de pressão, aquela coisa toda. E o Flamengo já está mapeando o mercado, procurando um treinador, mas é aquela velha história do futebol que é mais velha do que andar para frente. Dependendo do resultado, se ganhar do Bragantino, se ganhar do Internacional, pode ter uma sobrevida. Vocês, pelo que estão acompanhando de fora, ainda acreditam numa virada, numa volta por cima de Paulo Souza no comando do Flamengo? E eu começo pela cria da Gávea. Começou no Flamengo, conhece tudo de Flamengo. Zinho ou Tetra? Pelo que você está conversando. Você acredita numa virada? Vai depender dos jogadores. Eu só acredito se os jogadores comprarem a briga também com o treinador. Eu também não tenho essa coisa, não. O jogador joga pelo treinador. Tem jogador que ele tem um carinho pelo... Nada disso. O jogador quer jogar porque ele precisa, né? Financeiramente é importante para a vida dele. Ele tem um contrato com o clube, ele tem que vestir, honrar a camisa. A atmosfera criada pelo treinador pode fazer com que jogadores percam a confiança, né? Ou não tenham o entendimento tático do que ele está pedindo. Agora, o Paulo Souza depende que esses jogadores dentro de campo rendam o que a gente sabe que eles podem render. É quando tiver um pênalti, fazer o gol. É quando tiver uma bola na frente da área, não errar o passe. Né? É quando perder a bola, ter uma recomposição. Porque o treinador treina isso, pede. Agora, se o jogador não cumpre, não faz, o treinador pode contribuir quando ele... eu vou jogar num sistema de 3 zagueiros. Eu vou jogar com ala. E aí ele escalar o cara errado na posição, a coisa não acontecer, não fluir. Mas assim, eu tô vendo o time hoje em campo, esse time do Flamengo é muito bom que vai a campo hoje. É muito bom. Eu sei que o Pascoal brinca aí, Léo Pereira, mas ele não é mau jogador. Ele não é mau jogador. Pode não, no Flamengo não ter rendido o que rendeu no Atlético Paranaense. Mas dizer que ele é mau jogador, não é. Tem Mateuzinho,
Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia com o Andreas, aí tem Everton Ribeiro, Vitinho, Lázaro com o Gabigol flutuando, se mexendo, e olha para o banco, tem Marinho, tem Pedro, tem João Gomes, tem Rodinei, tem Felipe Luiz. Peraí, esse elenco não é bom? Esse time não é bom? Agora os caras têm que querer, tem que vestir a camisa do Flamengo, ir para campo e suar sangue, como se diz na gíria lá do vestiário. É dar vida. Porque, poxa, é time para brigar por título. É time para brigar lá em cima. Aí vai botar a culpa só no treinador? É só o treinador que tá... Que isso, peraí. O cara pode errar. Mas esse time que ganha um salário muito bom, que tem uma administração, que tem o salário em dia, que tem a maior torcida do Brasil, tem que ter a responsabilidade de vestir a camisa e ir para campo e dar vida. E eu não tô vendo isso. A intensidade do Fortaleza foi muito maior do que a do Flamengo dentro do Maracanã. Isso não pode acontecer. Você tem 60 mil torcedores lotando o estádio, o time adversário vai correr mais do que você? Não tô vendo também atitude nos jogadores. Respeito a todos, são ótimos jogadores, já ganharam muita coisa no Flamengo, mas estão jogando mal. O Mauro Naves falou aí, quem salvou foi o Everton Ribeiro. Realmente, ele foi o que se salvou um pouco e acrescenta o Rodrigo Caio também. Mas é muito pouco, né? Sim. 2 jogadores que não renderam o seu melhor, mas é muito pouco para a grandeza que representa esse time. Vamos cobrar do treinador. Realmente, ele também está contribuindo. Mas eu não tiro o peso em cima dos jogadores. Vai depender dos jogadores. Se esse time que entrou aí, mesmo contra um bom time que é o do Bragantino, que tem uma boa equipe, que tem um bom treinador, se jogar o que pode, ganha o jogo. E aí, concordam com o Zinho, Pascoal, Mauro? Fiquem à vontade. Que eu quero, Zinho, primeiro eu falei muito do Everton Ribeiro, porque o conselheiro Miranda não para de mandar mensagem contra o Everton Ribeiro, né? Então eu eu concordo com você, Mauro. Então, eu concordo. Não uma chamada, nem que eu mandando mensagem para os meus amigos, sem a minha autorização. Zinho, eu acho que você mesmo justificou que este time do Flamengo não está bom. O elenco é muito bom. Do mesmo jeito que tem esses caras Não. Sim, porque senão não teria jogado sem intensidade contra o Fortaleza, sem intensidade contra outros times. Isso. Então, como o time não está bom, e aí tem sim a responsabilidade também do Paulo Souza. Como elenco, é aquele negócio, se ele errar, ele acerta. Se ele pegar 3 lá do banco e mudar 3 aí, se tivesse uma escalação diferente, eu resolvi voltar com o Felipe Luiz. Tava certo, ok. Tem muita gente escalação boa, né? Eu resolvi. Eu só acho, Mauro, que ele não é o culpado sozinho. Exato, exatamente. Porque como olha que eu critiquei muito. Olha que eu critiquei muito o Paulo Souza, hein? Não, claro. Agora, ele não é o culpado sozinho. Não, lógico. Por isso que ele não pode. Os jogadores que entram hoje estão fora da sua posição? Não estão. Estão todos. Não, mas eu acho que a entrevista dele, ele pode até ter sido assim. Eu também não concordo. Tem que falar no vestiário. Mas o que ele falou que teve erro individuais, teve mesmo. Aconteceu. Eu acho que teve erro individual. Teve muito. Teve mesmo. Eu só estranhei ele querer colocar isso publicamente, né? É exatamente esse ponto, Mauro. E até nós conversávamos fora do ar e também no ar sobre o tema. A impressão que passa de longe, e eu concordo plenamente com o discurso do Zinho ali, sobre os jogadores também, é que o Paulo Souza, que também tem errado, ele não está sabendo gerir essa situação internamente, e aí a coisa está ficando cada vez mais feia, hein? Agora é o seguinte, se perder hoje, eu acho que não tem que ir lá para Porto Alegre se a diretoria vai decidir que ele vai cair. Aí eu acho também que é maldade. Não tem quem colocar. Tem, coloca um jogador lá, coloca o cara do Sub-17. Mas peraí, se você perde hoje... O Sormani sugeriu no F90 na hora do almoço Diego Ribas. Não, porque é o seguinte, se ele já perdeu o Fortaleza, se ele perder hoje, eu acho que a decisão vai ser de substituí-lo. E quanto antes, melhor. Não sei se já arrumaram esse plano B, o substituto, para não trocar as vésperas do jogo ali da Libertadores, da Copa Brasil. O cara teria que estar já está chegando aí. Daqui a 2 semanas tem jogo com o Atlético. Mas final de semana contra o Inter já teria que ter um técnico ali, que eu já não sei se eles estão com o cara na manga. Agora, eles vão
Cara, se perder hoje, a decisão vai ser demitir. Tem muita gente que acha que ele já está demitido, que ele já sabe. Que ele está cumprindo apenas porque não existe esse técnico ainda. É inacreditável, não existe Mas uma aí, comissão gente, permanente eu que possa um não sei que interino palavra que eu vou usar, né? se é maldade, o que é. Botar o cara ali, aí não, pô, foi legal, empatou aqui, ou perdeu pro Bragantino. Não, mas você vai contra o Inter também, porque eu ainda estou fechando um contrato com outro aqui. Eu acho que não é uma coisa se de fato isso correta. está isso que está acontecendo, viu? Aí a fala do Zinho tem ali o Zinho, como sempre, brilhante, né? Sim. Quem sou eu? Zinho é muita categoria. Aí é o seguinte, a fala do Zinho tem toda a razão. Porque o jogador em campo ele não está respaldado por nada. O jogador em campo não tem nenhum respaldo. A diretoria que não tem uma comissão técnica, o Flamengo. Eu não estou falando do meu time de várzea. Do Bala? Do Bala Mistura. Não estou falando. Eu estou falando do Flamengo. Do Flamengo. O Flamengo não ter uma comissão técnica permanente, isso para mim beira a insanidade. É isso. Isso é fora da realidade do futebol. Fora da realidade. Todos os clubes têm comissão técnica. Um exemplo, por exemplo, para quem não está captando o que nós estamos falando. O Silvinho saiu do Corinthians. Até o Vitor Pereira assumir, o filho do Zé Maria, o Lázaro, né? Lázaro. Então, assumiu porque ele era um profissional do clube, estava ali, comissão técnica permanente, e ficou interino até o Vitor Pereira chegar. O Flamengo... Os Palmeiras têm o Cebola até hoje. O Palmeiras tem o Cebola. O Flamengo recentemente mandou embora o Maurício Souza, que está no Atlético Paranaense, o Marcelo Salles, o Fera, que também trabalhava há muito tempo lá e já chegou a dirigir a equipe principal também. Preparadores físicos foram dispensados ou remanejados. E hoje há esse vácuo. Não tem ninguém ali para assumir caso o cara caia hoje. Pois não, Zinho? Ilustrando isso, João, o Flamengo campeão brasileiro, com Petkovic, com Adriano Imperador, saiu o Cuca, quem entrou interinamente? Andrade. Entrou, foi ganhando, ficou e foi campeão brasileiro. Em 87, o Antônio Lopes foi demitido no primeiro jogo. Flamengo e São Paulo no Maracanã, 2-0 para São Paulo, 2 gols de Miller, aquele timaço do São Paulo. Eu estava lá, né? Eu estava no banco nesse jogo. No jogo seguinte, ele foi mandado embora, assumiu interinamente Carlinhos Violino. Fez algumas mudanças, foi ficando, campeão brasileiro. Então, assim, isso é histórico. Todos os clubes têm o treinador interino, tem a comissão técnica. É porque na época lá do Rogério Ceni no Flamengo, vocês lembram que vazou áudio de um cara falando das atitudes do Rogério Ceni. Vocês lembram disso? Lembro. Isso soou mal dentro do Ninho do Urubu e começaram a lapidar isso. Sim. E aí, com a chegada, principalmente do Jorge Jesus, ele meio que blindou e tirou essa comissão técnica permanente e trouxe lá os 12, 13 componentes dele. E a coisa deu certo, o Flamengo ganhou tudo com o Jorge Jesus. Aí o que essa diretoria fez? O melhor é fazer isso mesmo. Sim. Só que agora a gente está vendo ao contrário, né? Pela informação que tem, é o seguinte, não manda embora o treinador porque não tem uma comissão técnica interina para comandar por enquanto na busca de um outro treinador. Aí é um absurdo. É isso, a situação é exatamente essa. E aí entra o peso dos jogadores, porque vale lembrar, o Flamengo daqui a 2 semanas jogará no Mineirão pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, 8ª de final, e daqui a 3 semanas jogará contra o Tolima e Ibagué, 8ª de final da Libertadores. O Flamengo está chegando num momento importantíssimo da temporada, no meio dessa situação toda aqui que nós estamos comentando. E a última vez que fez mesmo. uma troca dessa foi com a chegada do Rogério Ceni em cima da hora. Foi. E aí perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo e perdeu para o Racing. Foi 2020, exatamente. E perdeu para o Racing também a Libertadores, porque foi tudo muito em cima da hora. Você lembra? Ele chegou num dia e no outro dia ele já fez questão de ir para o Maracanã, para não sei o quê. Foi. Então, assim... E caso o Paulo Souza caia, acontecerá isso de novo, uma troca em cima da hora de momentos decisivos. O Mauro outro dia falou aqui que o Flamengo estava perdendo profissionais, né?
Sim. Muitos estavam saindo do Flamengo. De todos os setores, nutricionistas, preparadores vieram físicos, para outros. Aí já foi por uma fisioterapeutas e questão tal. financeira. Agora já é o contrário, é isso que o Zinho está falando. Pô, se eu já vou trazer 10 caras lá da comissão do cara, para que eu vou manter 10 aqui pagando salário se ele também não vai ser, não serão nem ouvidos? Não mantenha 10, mantenha 3. Mas tinha que ter alguém. Tinha que ter 3, eu acho pelo que menos, a na comissão infelicidade permanente. desse último que você sempre cita aí, ter recebido um convite para sair e tal. O Maurício Souza? Que ficava sempre ali de... Não, ele foi mandado embora. E também. aí depois ele foi para o Atlético Paranaense. Ele e o Marcelo Salles foram dispensados do Flamengo. Porque tinha essa turma nova e aí acharam que não precisava. Não precisava e tal. Mas enfim. Aí o treinador que Mas começou eu acho que isso o Carioca, não justifica ficar com o cara demitido. Só completando, Mauro, ali, o treinador que começou o ano naquelas 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, 2 primeiras rodadas, o Fábio Matias, que dirigiu o Sub-20 na Copinha e veio do Internacional, também já saiu do Flamengo por opção dele. Recebeu uma proposta melhor e foi embora. É dele que eu estou dizendo. Que, inclusive, ele recebeu o time com 8 jogadores a menos na Copinha, que voltaram para o Campeonato Carioca e tal. Exatamente. Só que ele recebeu uma proposta boa e foi embora, cuidar da vida. embora. Mas, enfim, o que eu fico pensando é do lado do Paulo Souza. Se é que o presidente já resolveu, não vai dar, esse cara não vai nos levar a nada, vamos procurar alguém. Pô, aí você vai ficar cozinhando ali com o Paulo Souza, não, vai lá pro jogo Bragantino, vai pro Inter, completa esse mês aqui que eu vou ter que pagar o salário, aí a multa já fica só de julho para frente. Que loucura, hein? Eu acho que não, cara. Aviso prévio? Será que é aviso prévio, rapaz? É muito chato isso, eu não sei, não acho isso muito... Ô, Zinho, você tem toda a razão, hein, Zinho? É um momento, diante dessa circunstância delicada de técnico e tal, é um momento realmente do elenco mais caro da América do Sul, que é o do Flamengo, e de jogadores históricos que compõem esse elenco, estão na história do Flamengo. É um momento dos caras assumirem dentro de campo e tentarem mudar esse panorama, hein, Tetra? Você tem razão isso aí, hein? Sem dúvida, assim. Eu respeito demais todos os atletas profissionais porque eu fui também. Né? E sei das dificuldades que ele tem, das pressões, mas tem um certo momento que os jogadores, assim, não é que eles vão escalar time, tem que respeitar aquilo que o treinador está orientando, fazendo, mas tem um momento que os jogadores ficam sozinhos, né? Tem um momento que vai entrar em campo. Então, assim, é o nome deles. Independente, o treinador vai ficar, não vai ficar, tá essa pressão toda. A gente, na verdade, não sabe realmente o que está acontecendo ali dentro. As conversas de Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, com o treinador, né? Se realmente é isso, se eles estão pensando mesmo, se eles estão procurando o treinador. Mas o rendimento do time não é o que a nação rubro-negra quer. Está sendo a cobrança em cima do treinador, mas de alguns jogadores também. Você vê que teve vaia para Hugo Souza, teve vaia para Rodinei, teve vaia para o Pablo, teve vaia para o Arão. Toda hora é um que erra aqui, outro que erra ali. Teve grito de time sem vergonha. Então, é a imagem dos atletas. Independente se o treinador fica ou não, os jogadores vão ficar. Esse elenco é o elenco do Flamengo. Pode ter uma mudança aí na janela, vir algum jogador, sair um outro, sempre tem essas especulações, mas a base, a maior parte, é a que vai ficar e é um ótimo grupo, é um ótimo elenco. Sim. São ótimos jogadores. Já ganharam tudo, gente. Quanta gente já falou aqui, é o melhor elenco sul-americano, é o grande favorito, mas o momento não é não é a realidade, o que a gente está vendo. Mas os jogadores, se fecharem, se eles abraçarem a causa, eles podem dar a volta por cima. Eu me lembro, Zinho, que nós participamos no ano passado do Bola da Vez com o Zico, né? A figura maior da história do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra. E nós comentamos nesse programa, naquela oportunidade, e vou voltar a tocar no ponto agora. O Zico falou o seguinte naquele Bola da Vez. Na nossa época, nós tivemos 6 treinadores diferentes, mas o nosso time continuou jogando, se empenhando e vencendo. Este elenco não pode ficar refém de um grande trabalho, de um grande treinador. O Jorge Jesus falou isso. E, de fato, a gente percebe que toda essa situação envolvendo o Jorge Jesus, aquela coisa, vai, não vai e tal,
o Flamengo nunca mais conseguiu ter uma sequência. Ou seja, está na hora dessa virada de chave. Vamos assumir isso aqui, tocar a bola dentro de campo. E aí, Pascoal? João, tem alguns aspectos que a gente tem que lembrar. O aspecto psicológico é muito importante nessa hora. Personalidade. É a personalidade de cada jogador. Sim. E outra coisa, o psicológico do grupo. Porque o psicológico individual é uma situação. Mas quando você está em grupo, o psicológico é diferente. Porque os jogadores estão reunidos ali. Se eles não gostam do Paulo, se eles não gostam, eles não fazem a mínima questão. Não fazem a mínima questão. Agora, por isso é que eu digo, o jogador de futebol joga por algo ou por alguém. O Flamengo não tem por alguém. Posso fazer uma parte? O algo é grande e está em dia. Não, perfeito. Ou pelo algo ou por alguém. O alguém não tem. A não ser que apareça. A não ser que apareça. Por exemplo, o que aconteceu com o goleiro no final de semana? O Diego Alves. Diego Alves. Esse pode ser o alguém. Os caras vão ganhar para mostrar, tal, entendeu? Pode ser isso. O alguém pode estar aí. Agora, eu acho que tem que buscar essa motivação dentro de cada um, na individualidade. O Zinho falou uma coisa importante. Tem a hora da reunião só dos jogadores, ou no hotel, ou na concentração, no hotel, ou na subida antes de subir para o vestiário, só os jogadores falam. Só os jogadores falam na hora de subir para o vestiário, na hora de sair do vestiário e subir para o campo. Então é uma hora de os caras também buscarem alguma força. Pascoal. Sim, senhor. Pascoal. Opa! Meu irmão, olha o elenco do Flamengo, os jogadores, a experiência que tem nesse grupo, Pascoal. Você é um cara cascudo, anos e anos. Você é Mauro Naves, né? Nem se fala, João. Cara, Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego Alves, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Gabigol, não é mais menino. Bruno Henrique. William Arão, Bruno Henrique. Os caras com moral, ganharam tudo. Espetáculo de time 2019. Referência. Os times, todo mundo temia jogar contra o Flamengo. Esses caras têm moral. Tem moral, ô professor. Ô Paulo, você dá um minutinho pra gente? Dá pra gente bater um papinho aqui? Que isso? O treinador vai rejeitar isso? Aí é a hora de, ô fulano, vamos lá, cara. Ah, tá chateado aqui com o treinador disso, daquilo, mas a gente precisa, é o nosso nome. É, cara, a gente tá vestindo a camisa de um gigante. É a hora, cara, olha a estrutura, a gente não elogia. A gente não veio pra cá pro Flamengo, chegou aqui e falou, cara, esse nível aqui, desse ninho do urubu aqui, é nível de Europa. É, assim, cada um ganha merecidamente o que ganha, não tô discutindo isso. Mas tem jogadores no Flamengo que ganham salário de Europa. Tem jogadores no Flamengo que a proposta vem e eles preferem ficar no Flamengo. Há pouco tempo o Palmeiras ofereceu um caminhão de dinheiro pelo Pedro e o Flamengo não vendeu. Um caminhão mesmo. Então assim, é o treinador, volta a falar, eu concordo com o Mauro. O treinador tem a sua parcela de culpa, concordo com o Pascoal, a gestão de grupo não está sendo legal dele, mas eu acho que os jogadores... O time que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, a experiência que esse grupo tem, tá na hora deles assumirem. Sim. Não estou falando de assim, não vai dar atenção porque o treinador está dizendo. Mas trazer o treinador para junto também. Não é time para estar brigando, olhando para a parte de baixo da tabela. O time do Flamengo não é para ir para Tolima com medo de repente, nessa fase, nesse momento, porque vai ter uma pedreira na Copa do Brasil, e se ficar com esse ambiente, se eles não assumirem, vai tomar pancada. É, porque eu cometo a audácia nesse momento de falar por uma torcida que tem 42 milhões de pessoas, e eu tenho certeza absoluta que a grande maioria da torcida do Flamengo, neste momento, pensando em Atlético Mineiro e em Tolima, deve estar pensando o seguinte, vai ficar difícil. Quer dizer, tá chegando a hora de uma virada? Qual é a sua opinião sobre isso que o Zinho está falando, Mauro Naves? Não, tá na hora de virar um time, é isso que ele está falando. Tem um excelente elenco, evidentemente, talvez o melhor até do Brasil, você já falou que é o mais caro e tal. Mas o time não está sendo o time não correspondente a essa qualidade de elenco. Então é isso.
ficar achando que é só o técnico que errou. Ah, não teve transição defensiva e tal. Não, peraí, tem uma coisa errada. Vou jogar Pablo e Rodrigo Caio. Pô, 2 caras experientes, que o Pablo tá lá também. Não pode tomar as bolas enfiadas que tomaram. Ah, não, mas então foi o técnico é que não treinou isso e tal. E o Zinho falou uma coisa que me chama a atenção. Para o jogo de hoje, que ainda não aconteceu. Ele deu uma de professor Pardal? Ele inventou alguma coisa? Não. Tá tudo ali. Você Cada pode ter na sua posição. Você pode ter outras preferências. Tem hora que são 3 zagueiros, agora é uma linha de 4, etc. Tal. Como é que vamos jogar o Mateuzinho? Como é que vai ser o Ayrton Lucas para frente? O jeito que vai jogar... Os dois apoiam muito. Pois é, aí tem a ver com ele. Se ele vai liberar os dois de uma vez, se não vai deixar esse time exposto. Mas tá lá, o zagueiro tá ali de zagueiro, o que ele tem para hoje. Trocou o João Gomes, que também é uma promessa, é um cara que vai vingar muito. Mas que até andou errando mesmo. Então, nada de errado. Tirou o Arão. Aí, ó, não sei se o Arão ficou de bico. Vai falar, pô, é por causa daquela bola que eu errei? Será que é por isso provável, que eu saí? Né? Mais um bico. Pode ser, mas se você colocar... Ele fez quem? Thiago e Maia. Thiago Maia e André. Vitinho, Lázaro... Tá errado. E Andrés. Então, pois é, tá errado? Não tá, né, Zinho? Não é um time inventado. Lázaro. Você podia falar, não quero o Lázaro, eu quero o fulano aqui. Não é isso. Ah, o Lázaro, ou põe o Marinho. Não, põe o Lázaro, ok. O Everton Ribeiro do lado, o Gabigol na frente. Então, assim, ele não está inventando. Não sei o que ele comandou para esses caras. Repito, vai descer todo mundo, não vai descer. André, você joga armando ali, você é o meu Arrascaeta. Não, hoje você não precisa ser, não. Hoje você vai só defender. Eu não sei o que ele fez. Sim. Agora, se os caras jogarem mais mesmo. Eu só achei, repito, publicamente, seria um papo de vestiário. Fala, gente, vocês não jogaram nada hoje, hein? Vocês não jogaram nada. Os dois lados estão errando na história. Aí ele foi, no final ele fala no nós, sabe? Na última frase da entrevista ele fala no nós, muito rapidamente. Como fez o Paulo Vitor no Corinthians? Você viu o Paulo Vitor? O que ele falou? Não, o Vitor Pereira. O Vitor Pereira falou assim, eu assumo a culpa, etc e tal, bababá, mas também não achei que eles vão jogar tão mal, né? Aí eu mudo o time pro segundo tempo, mas, puxa, eles também não corresponderam ao que eu queria. No final, ele deu um recadinho também que o time o decepcionou, mas ele assume, o cara que faz 4 substituições no meio, assume que errou. E poderia ser questionado sobre outras coisas, por que não começou com fulano, com Beltrano? A mesma coisa aí vai acontecer hoje. Deixa eu gosto dessa história, vai perder e se perder... Para derrubar o treinador. Não, isso eu não acredito que aconteça. Pois é, deixa eu aproveitar a experiência do Zinho, enorme em futebol. Ô Zinho, nós não estamos lá dentro, não estamos no vestiário, mas a informação e o que nós sentimos à distância é que realmente não existe uma afinidade entre o Paulo Souza e boa parte do grupo do Flamengo. Não derrubar o treinador, mas você já participou de grupos, de momentos no futebol, que situações como essa, que o elenco não suportava o treinador, fizeram com que o treinador naturalmente caísse sem derrubar, mas o clima era tão ruim, era tão azedo que a coisa não fluía, que o treinador acabou caindo? Já aconteceu isso na sua carreira? Não, João, assim, primeiro que assim, eu não participaria nunca de um grupo que fizesse isso. Ah, vamos nos juntar aqui, vamos derrubar esse treinador. Nunca aconteceu comigo e eu não ia permitir. Porque assim, eu quero ganhar, eu quero ser campeão. Agora acontece o seguinte, eu já relatei aqui, o Cuca, né, um dos melhores treinadores nossos. Eu saí do Flamengo por causa dele. Eu preferi sair. Eu não estou satisfeito, o cara não tá me utilizando, acho que o comportamento dele, as atitudes dele comigo não são as corretas, eu vou sair pela porta da frente, eu prefiro sair. Eu não vou ficar me juntando com o jogador, pô, vamos derrubar esse cara, vamos não sei o quê. Tem essas histórias no futebol, já ouvi muito. Eu não participei. Agora, o que acontece é o seguinte, e aí pode, não estou falando que está acontecendo, né? Porque o pessoal gosta de gravar e a gente virar meme. Pode estar acontecendo isso com o Paulo Souza quando... Aí o Mauro Nonato tem razão. Se ele chega na imprensa e não falou antes com os jogadores. Porque se ele no vestiário juntou os caras na roda e falou, ó, não podemos cometer esse erro individual, cara. Perdemos hoje por causa disso. E aí depois ele falou na coletiva,
Tudo bem, antes ele falou olhando para os jogadores. Agora, se ele está falando antes, se ele está falando na coletiva e não cobra lá no dia a dia, ele perde a moral com o grupo. Ele perde. Se ele não avisou para o Diego Alves, Diego, tu vai lá aquecer e tudo para se ambientar, mas tu não vai ficar no banco, não. Se ele falou antes para o Diego Alves, tá tudo no contexto. Agora, se ele não falou, ele traz uma atmosfera ruim para o vestiário. Aí vai perdendo esse clima, esse ambiente. Você chega para treinar, tem um grupinho ali, tem outro grupinho aqui, tem um de bico aqui, tem um de bico ali. Se ele chamou o Arão hoje, no quarto dele, tô te falando que eu, como comissão técnica, fiz esse papel. O Jorginho tomava uma decisão como treinadorzinho. Vou começar o jogo assim, vai lá no quarto do fulano, porque você tem uma moral como a minha, e conversa com ele. Então eu fiz isso. Meu camarada, sei que é chato, fui jogador como você, é ruim, mas a gente tomou uma decisão, cara, conto com você, por favor, não atrapalha, continua com o seu comportamento, fica chateado, ninguém gosta de ficar de fora do time, mas é uma decisão nossa. Por favor, respeite, não traz um ambiente ruim. E nos treinamentos você vai buscar seu espaço. Se o Paulo Souza fizer isso, ele não perde o grupo. Agora, se ele chega lá, mexe no time, tira o Arão, não bate um papo com o cara, não conversa o porquê, essa atmosfera contribui negativamente e aí a bola não entra. Não é que o cara tá de bico, o cara fez de propósito, mas o ambiente faz com que os jogadores não jogam com aquela alegria, com aquela felicidade. A energia e aí outra, a bola pune, como diz o Muricy. A bola pune. Vai bater um pênalti, a bola pega na trave, vai dar um passe, a bola quica. O Arão não errou o passe porque ele quis. Eu conheço o Arão, baita de um profissional, um cara sério. Mas, de repente, a pressão, o ambiente, a atmosfera, o que aconteceu antes, o cara vai dar um passe, a bola quica antes, sabe? É aquela coisa, a fase boa, você pensa em fazer uma coisa, vai cruzar a bola, vai lá no ângulo, vai na gaveta. E às vezes você tá de frente pro gol, né? Mas assim, você não tá com aquela confiança, você perde gol incrível, que não é o normal. Então isso pode estar acontecendo com o Paulo Souza. Mas não acredito, pelos jogadores que eu conheço ali do Flamengo, pela maioria dos atletas, não acredito que corpo mole, estão querendo derrubar o cara, não. Agora, tem que assumir a responsabilidade dos jogadores. Volto a falar, esse elenco do Flamengo tem gente muito cascuda, experiente, vitoriosa, de nível muito lá em cima, para assumir uma responsabilidade. Sensacional. Que jogo, hein? Bragantino e Flamengo, importantíssimo. Será destaque esta noite aqui, o pós-jogo na ESPN, no Linha de Passe, no Sport Center. Jogo muito importante para Paulo Souza, para Barbieri, para Flamengo, para Bragantino.